Esse é o vídeo 4. No vídeo 1, eu falei sobre a maldade do homem, como que o homem se tornou mau, quando ele desobedeceu a Deus, obedeceu às trevas e transgrediu o que Deus disse para ele não transgredir. Aí se tornou o que ele é hoje: soberbo, egoísta, escravo dos seus desejos, escravo do mundo físico. No segundo vídeo, eu falei sobre a necessidade de vir ao mundo um novo homem, que não fosse escravo de tudo que eu falei agora, que não tivesse sido obediente às trevas, mas sim obediente ao Pai, a Deus, e que morresse na cruz como um homem santo, pagando pelos pecados dos pecadores. Então esse foi o vídeo 2. No vídeo 3, eu falei sobre os problemas que existem na igreja, os dois maiores problemas que existem na igreja, que é a falta de leitura bíblica e a oração. E agora no vídeo 4, eu quero dar uma continuidade ao que eu vinha falando. Então Jesus, ele tinha vindo ao mundo como homem, morreu como homem, sofreu como homem, e depois de morto, Deus, o Pai, o ressuscitou no terceiro dia. Ele aparece para os discípulos por cerca de 40 dias. 50 dias depois de sua morte, ele envia do céu o Espírito Santo. Então eu quero falar sobre esse Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Por que ele veio? Ele está aí hoje ou não está? Então, o Espírito Santo, é difícil falar com detalhes sobre o Espírito Santo, mas uma coisa é certa: ele é uma pessoa, e uma pessoa que faz parte da triunidade de Deus, porque Deus se revela na Bíblia como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que a gente chama geralmente de Trindade. Hoje, modernamente, a gente chama de triunidade. São três pessoas unidas num só propósito, num só intento, numa só meta, num só amor. Então, tanto é assim que são três, que quando Jesus ordena o batismo, ele fala assim: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se o Espírito Santo fosse o Pai, era só falar em nome do Pai e do Filho. Se o Espírito Santo fosse o Filho, era só falar que o batismo devia ser feito em nome do Pai e do Filho. Mas como o Espírito Santo é outra pessoa, o batismo é para ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, qual é a função do Espírito Santo? Várias. Eu vou me deter em uma especificamente. Por que os apóstolos só receberam o Espírito Santo 50 dias após Jesus ter ressuscitado? Porque Jesus fala antes de morrer, no Evangelho de João, que convém que ele vá, convém que Jesus fosse morto e fosse para o céu, porque se ele não fizesse isso, o Consolador não viria, ou seja, o Espírito Santo não viria. E ele também continuou dizendo que esse Consolador, que guiaria os discípulos em toda a verdade. Então, por que o Espírito Santo guiaria em toda a verdade e não o próprio Jesus? Porque existem coisas, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Com a mente você não consegue alcançar. Então, se Jesus tentasse explicar muita coisa para os discípulos, no caso agora para nós também, discípulos, nós não entenderíamos, nossa mente não alcançaria. Então é necessário que venha o Espírito Santo, revele em nosso espírito, que passa para a nossa alma, e a nossa alma entende. E a revelação, ela é uma coisa tremenda, porque ela às vezes parece uma visão, às vezes é um entendimento que vem de uma forma sem palavras, mas você consegue pela mente traduzi-la com palavras. Mas quando a revelação é espiritual, dificilmente você conseguiria entender pela explicação natural.
Eu posso te explicar uma coisa espiritual e você entender, mas somente se você tiver o Espírito Santo para traduzir isso para a tua alma, para codificar isso para a tua alma, que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então a tua alma necessita que o Espírito traduza para você as verdades de Deus. E isso que o Espírito Santo ia fazer no mundo inteiro, para quem ouvisse do Evangelho. E ele testemunharia de todas as coisas. Mas para o Espírito Santo testemunhar de todas as coisas, era necessário que ele visse todas as coisas. Então por isso que Jesus só concede o Espírito Santo, Deus Pai só envia o Espírito Santo 50 dias depois da morte, da ressurreição de Jesus, porque ali o Espírito Santo já tinha presenciado a criação do mundo e participado também dela, a queda do homem ele tinha visto, as promessas de Deus, os profetas, tudo o Espírito Santo tinha presenciado, participado, visto, era testemunha da morte de Cristo, do sepultamento de Cristo, da ida de Cristo ao inferno, da saída de Cristo de lá, da ascensão de Cristo ao céu. E nesse meio termo, da aparição dele aos discípulos. Então, depois que o Espírito Santo presenciou tudo, inclusive a volta de Jesus aos céus, como diz aqueles salmos que eu já falei em outro vídeo, né? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Por que é para que entre? Senão que ele havia saído. Era Jesus que tinha saído do céu, feito-se homem, e agora voltava, e levantai a porta, quer dizer, se torne maiores, porque vem alguém que ficou maior ainda do que já era. Ele recebe a glória que ele tinha, quando ele volta para o céu, e além disso é o homem que não pecou. E o Espírito Santo presenciou isso tudo. Depois de presenciar isso tudo, ele é enviado pelo Pai para testemunhar para nós essas verdades. Então, para você poder compreender as verdades eternas de Deus, as verdades bíblicas de Deus, você necessita receber esse Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, as palavras são meras palavras. A Bíblia é um mero livro. Não te diz muito, é até chato de ler. Mas com o Espírito Santo, que Deus enviou depois da morte de Jesus, e ele está derramado sobre toda a terra, sobre toda a carne. Tem um servo de Deus que diz até o seguinte, que o Espírito Santo é como se ele fosse o sol, nosso quarto, nosso coração, e a persiana do quarto, a porta do nosso coração. Então, se a persiana estiver fechada, o quarto está escuro, ou seja, o teu coração não tem luz lá dentro. Mas se você abre a persiana, a luz entra e enche o teu quarto de luz. Assim é o Espírito Santo, ele já está derramado aqui, ele já está na terra, desde que Jesus ressuscitou. 50 dias após a ressurreição de Jesus, ele já veio para a terra. E todo aquele que abre o coração, que abre essa persiana, ele entra. Aí torna capaz ao indivíduo de compreender as verdades de Deus. Isso aconteceu comigo, e aconteceu com pessoas da minha família e muitas pessoas que eu conheço. E por isso que a gente é diferente de uma religião comum. Uma religião comum ensina, a pessoa acredita. Mas no cristianismo não. Quem ensina é Deus. O que fica no nosso coração é ensinamento divino. E são coisas sobrenaturais compreendidas de uma forma sobrenatural e fixadas em nosso coração pelo Espírito Santo. Então, é diferente de tudo quanto é tipo de religião que existiu, que existe e que possa vir a existir. Então, busca Jesus, porque é em nome de Jesus que você recebe o Espírito Santo. E aí você vai ter dentro de você uma testemunha que presenciou todos os fatos bíblicos, inclusive a morte e ressurreição de Cristo. E aí você vai ter fé. Aí você vai ser um cristão verdadeiro. Aí você vai ser uma nova criatura. Um abraço, até mais.